Oi, gente, meu nome é Juliana. Esse é o primeiro vídeo do meu canal e o intuito desse canal é falar sobre algumas leituras que eu faço. Eu decidi falar nesse primeiro vídeo do canal sobre um livro que eu escolhi para ler no Halloween desse ano de 2025, que foi O Bebê de Rosemary. E eu conheci essa história pelo filme, que é um filme bem legal, bem icônico, né? Mas faz muito tempo que eu assisti, eu tinha esquecido grande parte, assim, do enredo. Eu lembro que tinha sido um pouco assustador pra mim, mas não assim nesse ponto de ser um filme de terror. Eu, assim, lembrava coisas bem superficiais sobre a história. Beleza, ficou o filme na minha cabeça e aí eu decidi pegar o livro pra ler, porque ele já estava na minha lista e a história, né, reli o enredo ali, reli a sinopse, é, e me interessou bastante, anos depois, né, agora, por outra perspectiva mais da Rosemary, porque pelo que eu tinha lido do enredo, acho que isso me chamaria mais atenção nos dias de hoje, né, do que na época que eu assisti o filme. Pois bem, o livro ele foi escrito pelo Ira Levy e basicamente ele conta a história de um casal que é formado pela Rosemary e pelo Guy. O Guy ele é um ator que faz ali alguns papéis legais, mas não muito importantes no sentido de ser famoso, né? De ele se considerar um ator de sucesso. E a Rosemary é uma dona de casa, ela é uma moça do interior que foi morar em Nova York. Então, em vários momentos assim do livro, ela comenta sobre isso, né? A vida dela na cidade grande, como ela sonhou com isso, como isso mudou a realidade dela. E também ter se relacionado com um ator, assim, como isso mudou completamente a perspectiva que ela tinha da vida dela. E eles se casaram. No começo do livro, a gente vê eles decidindo onde ia morar, tinham assinado lá um contrato num apartamento X, mas eles tinham, principalmente a Rosemary, ela tinha um sonho de morar num edifício chamado Branford, que é um edifício onde muitas pessoas famosas moravam. E ele tem uma arquitetura vitoriana, ele é antigo, aquele edifício assim de apartamentos grandes, que é mais difícil achar em cidade grande hoje em dia. No caso, década de 60, né? Na época dessa história. E eles tinham esse grande sonho, principalmente ela, de morar nesse edifício. Então, em determinado dia, ligam pra eles estavam lá numa fila de espera, ligam pra eles falando que eles conseguiram é, vaga pra morar lá num apartamento X de uma moça que tinha falecido, de uma mulher que tinha falecido. E aí eles vão lá visitar esse apartamento e apesar assim de alguns problemas no prédio, acham tudo incrível, principalmente Rosemary, e decidem dar lá uma desculpa para rescindir o outro contrato e morar nesse edifício Branford. E beleza, tudo maravilha, né? O prédio é maravilhoso, fica num lugar assim super central da cidade e beleza. Aí eles começam ali, depois de um tempo, a vida nesse edifício. A Rosemary, ela é uma dona de casa, naquele estereótipo assim mesmo de a mulher fazer tudo do lar, fazer as compras da casa, a decoração, a limpeza, a cozinha, né, cozinhar. Enquanto o Guy é o provedor, ele que trabalha fora como ator, né? Então, nessas primeiras semanas, ela se preocupa e se ocupa com a organização desse apartamento deles. É, né, faz toda a decoração do jeito que ela quer e o Guy, ele dá poucas opiniões, assim. A gente começa a ver os primeiros sinais de como funciona o relacionamento deles, né? Ele tá sempre preocupado com a carreira dele, é, o próximo papel, se ele vai conseguir o papel de sucesso. Ele tem lá uma certa inveja de um ator que
talvez consiga o papel que ele quer conseguir em determinada peça, que pode alavancar a carreira. E a gente vai vendo, assim, como ele é frustrado nesse sentido. Ele quer ser famoso, ele quer fazer turnês nacionais da carreira dele, mas ele ainda não conseguiu. E a Rosemary tá sempre ali no apoio, né? Tá sempre fazendo de tudo para que ele consiga, vivendo em torno dele, assim, de certa forma, né? Sendo a dona de casa e também esse apoio emocional para que o marido consiga chegar no objetivo que ele tem na carreira. E beleza, começam a vida nesse prédio. A Rosemary, em determinado momento, vai até a lavanderia desse prédio, que é o único lugar que ela não gosta. Ela acha até meio mal assombrado, esquisito. Ela diz até que poderia ser assim um lugar com arquitetura de penitenciária, assim, porque é muito sombrio e, enfim. E o amigo dela, que ela fez quando veio morar em Nova York, é o Hutch, e ele já tinha alertado ela sobre esse prédio, assim, de uma forma meio macabra, de que nesse prédio aconteciam coisas estranhas, tinha histórico de pessoas que comiam criancinhas, um bebê foi encontrado embrulhado lá na lavanderia, pessoas se matavam, enfim, um prédio muito esquisito, né, que tinha esse histórico de tragédias, mas besteira pra ela, vida que segue. E aí, quando ela ia nessa lavanderia, ela sempre lembrava dele, né? Ela até fala que é o momento em que ela sente raiva dele, porque ela fica lembrando dessas histórias que ele contava pra ela sobre esse prédio. Beleza. Numa dessas idas na lavanderia, ela faz amizade com uma moça que tem mais ou menos a idade dela, ali, seus 20 e poucos anos, e essa moça se chama Terry. E a moça fala pra ela, né, que é meio que uma hóspede ali no prédio, de um casal que é vizinho, né, ali da Rosemary, do marido, vizinho colado mesmo no apartamento deles. Porque o que acontece? O apartamento deles era tão grande que ele foi dividido em dois. Então, esses vizinhos moram na outra metade, digamos assim, do apartamento, né? Tipo, bem colado mesmo. Tanto que o quarto fica. O quarto dos vizinhos fica colado no quarto deles, do casal ali. E aí eles escutam muito eles falando, música, assim, os vizinhos são bem barulhentos, mas enfim, eles não tinham se conhecido ainda, né? Não tinham conhecido os vizinhos ainda. Então era um som ali só que ficava incomodando. E aí nessa ida na lavanderia, ela conhece a Terry, que falou que mora com eles, e a Terry fala que ela foi meio que resgatada por eles, assim, ela vivia na rua e era usuária de drogas e ela foi adotada, digamos assim, por esse casal barulhento aí, né, vizinho. E elas se aproximam e vão formando uma amizade e até combinam de ir lavar roupas juntas, porque, assim, as duas têm medo daquele lugar, né, da lavanderia. E legal fazer uma amizade e tornar essa ida na lavanderia menos assustadora, né, mais prazerosa, digamos assim. Beleza. Em determinado momento da história, a Terry, ela parece morta. Em uma situação que parece ter sido um suicídio. E nesse momento, assim, muito triste e pesado, eles estão chegando, assim, de um lugar e tem bastante gente na frente do prédio e tá lá o casal de vizinhos e aí os policiais estão tentando reconhecer quem era aquela moça que se jogou de uma janela. E aí eles reconhecem, né? A Rosemary reconhece. Não, essa é a Terry, ela morava ali. E nesse encontro muito triste, eles conhecem o casal que mora no apartamento do lado. A partir daí começam assim, as primeiras relações esquisitas que eles passam a ter nesse prédio. Em um outro dia, a vizinha ela vai entregar uma sobremesa para eles,
uma sobremesa que tava com um sabor muito esquisito. É, a Rosemary não gostou dessa sobremesa. E aí o Guy meio que força ela a comer essa sobremesa, fala que ela tá sendo mal agradecida, os vizinhos tinham sido tão gentis, eles vieram agradecer o carinho com essa sobremesa pra ela. E ela, tá, beleza, vou comer essa sobremesa. Come uma parte da sobremesa e a outra ela esconde ali, fingindo que tinha comido. E é isso. Nessa noite acontece uma das cenas mais violentas do livro, que é ela meio que depois de comer a sobremesa ela fica meio dopada assim, meio dormente, perde um pouco o controle do próprio corpo, né, os sentidos ali. E o Guy, ele vai botar ela na cama lá pra dormir. Ela tem uns pesadelos horríveis, horríveis mesmo. E no outro dia, ela acorda e olha pro corpo e o corpo dela tá todo arranhado. E aí ela pergunta pro marido dela o que que aconteceu, por que que ela tá toda arranhada. E ele fala que ele vai cortar as unhas, que isso não vai mais acontecer. E aí ela entende que ele tinha tido uma relação sexual com ela enquanto ela estava desacordada, sem o consentimento dela, ou seja, um estupro. E aí ela fica muito chateada, muito mesmo. E aí, só que na cabeça dela, ela fica falando assim, pensando, né? E a gente acompanha esses pensamentos dela. Ai, mas foi por uma boa razão, porque ela queria muito ter um filho e essa era a noite ideal do ciclo dela para que eles tivessem o filho, para que eles fizessem o filho. E ela arruma uma justificativa psicológica para essa violência extrema. E é muito triste. E a partir daí só piora, assim. As coisas vão ficando mais macabras. Esses vizinhos, eles começam a se tornar cada vez mais intrusivos na vida dela. Na vida deles, né? Mas na vida dela. Porque a partir daí o Guy, ele começa a ser amigo próximo desses vizinhos. Assim, como se fossem amigos da vida toda, de longa data. Então ele vive direto na casa deles, eles aparecem ali quando querem e eles passam a sufocar Rosemary, eles passam a se meter muito na vida dela. A ponto assim de decidir o que ela ia comer, decidir que ela ia trocar de médico e ia passar para um médico que eles recomendaram, que é um médico muito famoso em Nova York, amigo deles, eles iam conseguir uma vaga com ele, um valor mais acessível, porque não ia ser o valor que ele cobrava para celebridades lá, enfim. Fizeram toda uma pressão e ela vai cedendo. Ela não gosta em momento nenhum, mas ela vai cedendo. Ela vai deixando eles pertencerem à vida dela e deles, porque ela tá grávida, ela tá no momento, né, mais frágil, que ela precisa prestar atenção ali na saúde dela. E eles parecem estar fazendo por bem. Então, ela vai deixando eles participarem da vida dela desse jeito, né? E esses vizinhos são muito esquisitos, né? Além desses barulhos que eles fazem à noite, barulhos estranhos pra Rosemary, a vizinha ela é muito intrometida, a ponto assim de dar opinião sobre a casa, de entrar pra xeretar o que tem, de perguntar o preço de cada coisa, de tomar decisões pela Rosemary sobre a casa, sobre os armários, enfim, muito desconfortável. A Rosemary, ela passa a ter cada vez menos controle sobre o seu corpo. E aí começa assim, já começou faz tempo, né? Vários debates assim nesse sentido, né? Do corpo da mulher que já é considerado como público, quando a mulher engravida passa a ser mais ainda, como se fosse permitido que outras pessoas pudessem controlar e opinar o corpo dela só porque ela tá grávida.
Então essa vizinha passa a trazer um suco muito esquisito para ela tomar todo dia. E o médico é super negligente. A Rosemary sente muitas dores, assim, a ponto de modificar completamente o dia dela e o sofrimento, né, que ela sente o tempo todo. E esse médico, ele pouco faz. Ele diz que é normal e que vai passar. E é isso, assim, coisas mais esquisitas vão acontecendo com eles. E a carreira do Guy só melhora nesse tempo, né? A Rosemary, ela vai ficando cada vez mais cadavérica, vai ficando exausta, vai perdendo mais o controle sobre o seu corpo e a vida do Guy só melhora. E esse livro é mais do que aterrorizar, assim, no sentido de terror, né? De ser considerado um livro de terror por causa dessa questão aí do satanismo, que é para mim, assim, é uma parte da interpretação e do que a história traz. Ele é muito mais sobre esse controle na vida das mulheres, né? Principalmente na vida, né, dessa protagonista. É muito sufocante. E esse sufoco, ele vai sendo construído muito bem pelo escritor ao longo da história. A gente vai associando cada parte, cada novo sufoco, assim, a gente vai ficando sufocada junto com ela. E eu achei a história muito bem escrita nesse sentido. A ponto, assim, a gente tem essas duas. Como se fossem duas narrativas, duas interpretações. Como se fosse, né, uma mais psicológica, no sentido, assim, de as pessoas ficarem falando pra Rosemary que o que ela tá sentindo é algo emocional da gravidez, que ela tá ficando doida. E tem a outra parte, que é a parte do satanismo, que explicaria tudo o que tá acontecendo na história, né? Então, essas duas partes, elas são complementares, né? A sociedade dizendo que ela tá ficando doida, né? Muitas pessoas, ela tá sempre sozinha, isolada. Isso é uma coisa muito tensa também que vai acontecendo. Ela vai sendo cada vez mais isolada das outras pessoas. Ela não se dá muito com a família mais, porque a família dela é católica e o Guy é protestante. Então ela se afastou da religião quando ela se casou com ele, né? Ela se tornou agnóstica. E todo mundo virou as costas pra ela, da família dela. Quase todo mundo. E ela tem alguns amigos, mas também não pode. Assim, ela até se encontra com eles, né? Mas não é assim tão próximo, assim, não conta tudo pra eles, assim. Tem uma cena bem complicada ali da cozinha quando ela. Assim, que a gente sente que ela tá tirando um peso das costas dela. Quando ela conta lá determinada desabafa, assim, ela fala que ela tá com muita dor lá pra uma amiga. E é um momento assim que a gente pensa, caramba, como é importante que ela esteja com os amigos e que triste que ela não tá falando direito com os amigos. A gente queria que ela estivesse falando com os amigos e contando ali cada coisinha que acontece com a gravidez, pedindo ajuda, tendo uma rede de apoio, né? E não ficar isolada ali com o marido que não tá participando da vida dela. E nem queria ter o filho pra começar, né? Mas depois muda de ideia lá por seus motivos. E com aqueles vizinhos tão intrometidos e que parecem que se importam muito com ela. Mas será que eles se importam muito com ela ou tem outros interesses, né? Então, assim, pra mim o livro foi completamente aterrorizante por causa dessa narrativa de controle sobre o corpo das mulheres, sobre até a modificação dos desejos das mulheres, né? De tanta pressão, um cerco mesmo, como se não tivesse mais outra alternativa a não ser viver nessa violência, nesse ciclo de violência e isolamento. Eu acho que foi uma escolha muito boa pro Halloween e reassistir o filme pra, pra
relembrar visualmente desse terror que agora tá na minha cabeça. Vocês me contem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, o que vocês acham, se vocês têm opiniões parecidas ou completamente diferentes. Eu vou adorar que a gente converse aqui pelos comentários. E um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!